Olá, você que gosta de diversão e arte, a gente está aqui hoje no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e a conversa é sobre arte, sobre teatro, cinema e televisão com o Cleiton Moraes. Bom, Cleiton, antes de tudo, obrigada por estar aqui, para se dispor aqui a conversar com a gente. E a conversa hoje aqui é sobre teatro, sobre cinema, sobre televisão, sobre as escolhas aí de um ator que também é produtor, que também é diretor. E então eu começaria te perguntando mesmo sobre essa trajetória. Como é que tudo isso começa aí? Como é que partiu o seu... Como foi a sua escolha e como você pensou esse trajeto? Se pensou, né? Como é que ele aconteceu? Olha, na verdade eu nunca pensei, nunca tive uma... Eu tinha pretensões, digamos assim, mas assim, era sempre como ator. Na verdade eu comecei em São Paulo como ator e eu fui me descobrindo, só que eu tenho uma coisa empreendedora muito forte em mim. Muito forte mesmo, muitas ideias. E nas aulas de teatro eu me via um cara muito expressivo, eu me via um cara... Eu adorava dar pitaco, eu era o ator chato. Ah, mas você não acha que fica melhor assim? Ah, mas você não acha que fica melhor assado? E aí quando eu me dei conta, eu tava querendo criar coisas, criar o meu jeito. Comecei a assistir muita coisa, eu comecei a ter opiniões sobre aquilo, aí comecei a me ver com muitas ideias, com muita vontade de fazer as minhas ideias acontecerem. E o nosso meio é um meio fechado, né, assim, para você ter esse tipo de oportunidade. Então chegou um momento que eu decidi criar as minhas oportunidades. Acho que foi aí que surgiu a ideia de, cara, vou dirigir um espetáculo, vou produzir um espetáculo, eu vou fazer. E aí, se ficar bom ou ruim, é um preço que eu pago sozinho, entendeu? Desde quando você começou estar desse outro lado, né, do palco? Na verdade, assim, eu tô com 28 anos, né? Eu comecei na carreira de ator com 17. Então, eu comecei relativamente tarde, eu jogava futebol antes e tal. E quando eu fiz Malhação em 2008 e 2009, aí passou, e aí eu sofri aquela fase, né, pós-TV, pós-Malhação muito novo. Imagina, eu tinha 18 anos, toda aquela ilusão, aquela coisa, nananã. Mas eu sou muito grato porque foi o start que eu precisava para dar continuidade, porque eu me apaixonei tanto, não por tudo que a televisão proporciona, né, no momento que você está no ar. É claro que isso é um fator importantíssimo, né? A gente acaba, eu diria, para ser bem sincero, eu diria que a gente acaba se iludindo, né? A gente se ilude com tudo que a arte oferece nesse quesito, no quesito especialmente televisivo, né? Da sua aparição, né? Dos holofotes, etc. e tal, que você acaba tendo ainda que momentaneamente. Mas quando isso tudo acabou, quando essa fase acabou, que passou aquela ressaca, digamos assim, e eu muito jovem, com 19 anos, eu comecei a querer amadurecer esse lado artístico. E foi quando eu me aprofundei em cursos, tudo que você possa imaginar eu fiz de curso. Tudo que você possa imaginar. Do canto, a dança, a clown, a mímica, a aulas de corpo, dança contemporânea. Tentei fazer alguma coisa de balé, fui pro circo. Eu fiquei um psicopata artístico, digamos assim. E aí eu fui resgatando, né? Resgatando coisas que eu tinha na infância e com isso a coisa foi crescendo cada vez mais. Passado isso, me veio a vontade mais forte ainda de hoje eu estou preparado para desenvolver alguma coisa, né? E foi quando eu comecei a desenvolver o meu primeiro espetáculo, que foi junto com o meu sócio, que era na época o Vinícius, um grande amigo meu, que é o meu sócio, Vinícius Olivo. E na época, isso há 3 anos atrás, foi em 2013, virou o maior espetáculo do Rio de Janeiro, assim. Então, aos trancos e barrancos, digamos assim, as pessoas foram acreditando nas minhas ideias, e eu acho que é isso que foi legal, assim, com o tempo eu fui ganhando credibilidade, né, ainda que com um número pequeno de pessoas, mas que estavam do meu lado, que abraçaram a minha ideia, e foram pessoas que vieram das experiências dos trabalhos que eu fiz como ator, que aí você conhece o produtor, você conhece o coreógrafo, você conhece o diretor, você conhece um cara que fez um carnaval com você, e eu gosto de olhar para as pessoas e sentir admiração. Sempre que eu olho para alguém e sinto admiração, eu falo, cara, um dia você vai trabalhar comigo. Pensando assim nas linguagens, né? Qual que é, dentro da sua experiência, qual mais te atrai, assim? Que diferença é essa que existe, né, entre elas? Porque são linguagens distintas, né? Quando eu estou em cena, seja a minha cena dirigindo, seja a minha cena atuando, recebendo uma dica de algum professor ou uma ordem de algum diretor, ou mesmo dando essa ordem, estar em cena.
artisticamente falando, eu só consigo focar naquilo. O teatro me faz sentir ali. E me faz sentir algo que eu jamais vou sentir de novo. E eu acho que a televisão e o cinema, você se assistir, porque assim, o teatro você não assiste o resultado final. Porque se te filmarem no teatro e você vê o que você fez no dia anterior, não é a mesma coisa, sacou? Você está vendo a tela. Então, eu acho que esse fator inexplicável para mim do teatro me faz pensar que é o único lugar que eu consigo dar 100% na vida, no sentido artístico, sem me preocupar com nada. Porque se o copo cair, ele caiu e já era. Não vai voltar o take, sacou? Então eu acho que o teatro das 3 linguagens para mim é algo mágico, assim, mágico. E claro que a paixão por atuar, por estar em cena é total, né? Em todos os segmentos, mas o teatro não tem explicação. Essa coisa de que, na verdade, a gente vai falar, né, que ele é a arte mais efêmera mesmo, porque ele só acontece enquanto está ali naquela relação com o público, né? Você já tinha uma experiência de teatro no Paraná, ou isso começou mesmo a partir da tua vivência em São Paulo? Então, na verdade, assim, resumidamente, quando eu era mais novo, minha mãe, ela sempre falava uma coisa. Eu sempre fui muito hiperativo, né? Muito hiperativo, eu era o capetinha da turma. E como a gente não tinha muitas opções de entretenimento, né, onde eu morava em Curitiba, e minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eu ficava meio assim, à la vontade. O que ela fez? Ela começou a me colocar em cursos. Foi inventando, me colocou no futebol, não deu certo, aí ela me colocou numa agência de modelo, que eu não entendi até hoje porque ela fez isso, mas ela colocou. Mãe, né? Todo filho é modelo. É o mais bonito, né? É o mais tudo. Eu tinha meu salve. Aí ela... Aí ela pegou e foi me enfiando, cara. Me colocou no curso de modelo, passou o curso. E aí, agora, sinceramente, me lembrando junto com você... Eu no curso tinham vários dias de desfile, um dia o cara falou, traz roupa de mulher, aí eu coloquei vestido, eu ia me traz roupa de não sei do que, e ele foi brincando. E quando eu falo que eu tô lembrando isso agora, é porque eu tô formulando minha resposta para você a partir de lembranças reais. E aí quando eu saí do curso, meu pai viu um teste no jornal e tal, aí eu fui fazer o teste achando que era negócio de modelo, cheguei lá, era de teatro, eu nunca tinha lido um texto de teatro na minha vida. Em suma, resumindo a história, eu fiz o teste, li o texto, o cara gostou. Quando eu vi, eu estava em cartaz depois de 2 meses no Guairinha. Nossa. Você tem ideia que é isso? Tipo, eu falei, oi? Só que pra mim não fazia... O que é o Guairinha pra mim? Tipo, sei lá, é o Teatro Guaíra, um dos maiores do Brasil. O Guairinha, né, tem 300 e poucos lugares. Eu estava ali em cartaz, num espetáculo na cidade, e eu só estava. E eu não entendia nada do que eu estava fazendo, eu só sei que eu estava. E assim a coisa deu seguimento. Aí eu fiz 2 espetáculos em Curitiba. Esse se chamava O Fetiche e o outro era um adolescente que se chamava O Que Você Vai Ser Quando Crescer. Lá em Curitiba mesmo eu fiz um curta-metragem chamado Convergências. Aí depois desse curta eu parei um pouco e me chamaram para ir para São Paulo fazer negócio de modelo. Eu falei, vou. Afinal de contas eu acabei de me formar como modelo, né? Tipo, Aí tinha feito 2 peças, fui para São Paulo, aí foi quando tudo começou. Fiz o Globo SP, né? Depois saí do Globo, o Globo que inclusive pra mim é uma das melhores aqui de propaganda, né? O Globo me dá um curso, quando eu for para São Paulo eu vou fazer. Mas foi muito legal, tive aula com professores incríveis, o Riso me deu aula, o Fernando Riso, o Fernando Vieira me deu aula, que foi um cara incrível, assim, o Zeca Bittencourt, que eu acho um fantástico profissional, ele que na verdade me iniciou na carreira de televisão, que ele me chamou pro teste da Malhação, o Zeca, na época. E aí de lá pra cá a coisa aconteceu. E eu acho muito legal você lembrar dessas pessoas, porque muitas vezes elas estão aí justamente por trás da cena de um monte de gente e acabam... o próprio meio conhece, né? Mas as pessoas não sabem da história né? A contribuição que elas deram para a história de tanta gente, né? O Zeca, por exemplo, ele foi muito engraçado que ele me dava aula de TV
E aí foi muito engraçado que no primeiro dia de aula com ele, ele pediu, a gente ficava na frente da câmera para dar uma entrevista, falar, né? Ah, meu nome é Cleiton, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Ah, meu nome é Cleiton, tenho 18 anos, isso aqui. E o que eu desejo para nós, não sei, da turma, é que seja do Globe para Globo. Aí nego morreu de rir, né? Acabou o curso, um mês depois eu fiz o teste de avaliação e entrei. Por causa da sua matéria ridícula, tá todo mundo desconfiando de mim, ó. Ah, mas a ideia era essa mesmo. Ah, é? Era essa, né? Pois então fique sabendo que se você exibir essa matéria, eu vou falar com meu pai. Mas que medo do seu papai. Mas eu sofri muito preconceito, por quê? Eu sempre fui o cara, tipo, o fortinho da história. Eu não nasci ator, eu não comecei com 7 anos de idade, então eu tive que, literalmente, a arte teve que me encontrar nesse caminho e me encontrou. Então hoje, para eu estar falando com você na condição de ter dirigido alguns espetáculos, de ter produzido os meus espetáculos, de ter feito televisão, de ter feito curtas-metragens, hoje, para mim, é uma grande vitória. E esse preconceito, ele veio por causa de estereótipos, né? Porque a arte é estereotipada, a gente tá aí a prova. Tipo, a mulher é gostosa, é isso, é aquilo, ela vai fazer um perfil definido, pronto, acabou. Então eu passei por muitas transições para fugir desse preconceito. Pessoal mesmo, demorou para eu entender que, cara, é isso, quer, não tem paciência, sacou? Então, tipo, se não quer, eu vou me fazer. Então, isso sem arrogância, sem hipocrisia mesmo, normal, porque o que acontece é que a gente fica muito à mercê das produções, né, dos produtores, dos diretores, a gente fica à mercê da falta de dinheiro que vai. Então, assim, os preconceitos que eu sofri, as pessoas às vezes falam assim, pô, mas você é um cara bonito, boa pinta, não sei o que. Eu falei, então pronto, então, tipo, é o que vai acontecer, só vão me chamar para ser o cara do corpinho bonito, disso, daquilo. E brother, eu quero, eu tenho potencial e eu vou fazer teatrão mesmo, pé no chão, só que aí, quem que vai olhar e vai fazer? E aí foi quando eu comecei a falar assim, cara, já que ninguém quer olhar para fazer, faço eu. Entendeu? Faço eu e, naturalmente, eu fiz Zizi Croquetes. Outro cara que eu gosto de citar sempre, o Ciro Barcelos. O Ciro Barcelos foi um paizão para mim. Quebrei a perna durante a produção, saca? Tipo, ensaiei de perna quebrada, ensaiei de muleta 1 semana. Só para fazer as marcações, para não deixar o espetáculo parar. Pô, o Ciro cuidou de mim como pai mesmo, entendeu? Bateu no peito e ele falou, cara, você é guerreiro e a gente vai junto. A gente foi junto, Zizi Croquetes, fiquei 2 anos virando pirueta no palco de salto 15, salto agulha 15. Então, assim, ele foi um cara que acreditou. Que ele falou assim, cara, é isso, vou pegar você e vou tirar. Você vai fazer um trabalho diferenciado. Eu fiz 2 anos um travesti, saca? Passei por 6 teatros no Rio de Janeiro como um travesti, entende? E isso me lembra uma entrevista que eu dei quando eu estava em Malhação, que eu tinha 19 anos, foi em 2009. Eu fui para fazer um evento no interior de Minas Gerais, aí um cara veio, Cleiton, não sei o que, aqueles eventinhos que a gente faz, jabá, né? Jabá. Aí o cara, o que você... Fala um papel desafiador que você pensa em fazer. E tinha acabado de... Rodrigo Santoro tinha bombado em Carandiru, eu achei muito massa ele ter feito o travesti. E aí na entrevista, o cara tá no YouTube, depois procurei. Eu tive uma entrevista muito interessante no Rodrigo Santoro em Carandiru. Eu acho que é um desafio gigante e é uma coisa que... muita coisa aqui, essa figura do preconceito, né, no sentido de ter aquele perfil mais bonitinho, não sei o quê. Eu Rodrigo, mas não teria que travesti, deu uma limpada nessa imagem. O ator que só faz isso, só faz aquilo. Eu acho que seria uma ótima oportunidade para o trabalho de uma mulher. 2 palavras, hein? Pela... Depois, gente, eu tava abissona no palco. Tava lá fazendo traveco lindo, maravilhoso. E é isso, cara. Então o Ciro, tipo, ele acreditou, sacou? Ele colocou e foi nessa onda. Então o Zizi Croquetes pra mim, por exemplo, foi um aprendizado absurdo. Eu tive que fazer estileto. Tô só com 28, cara. Tô engatinhando. Fazer muita coisa ainda, né? Tipo, tô engatinhando, saca? Aprendo muito assistindo, aprendo muito vendo, aprendo muito com os mais velhos, aprendo muito com os meus erros, inclusive. Eu pretendo fazer coisas inéditas e pretendo colocar gente de talento que ninguém nunca viu. Bancar o desafio e quebrar com o estereótipo, né? Quebrar com os paradigmas, com os estereótipos e bancar o desafio, que eu acho que isso que a arte melhor proporciona também, entre outras coisas, né? Não, com certeza, com
certeza. Cleiton, brigadíssima por essa conversa. Já acabou, a gente tem um tempo muito curto, dá vontade de ficar falando, é muito gostoso de ficar ouvindo. Queria agradecer muitíssimo, porque eu acho assim encantadora a tua história, a tua fala, e eu acho que as reflexões que você trouxe que são muito importantes para a gente pensar o campo da arte. Obrigada. É o que eu acredito, assim. E vou falar bem a real, eu tô muito feliz de estar falando com vocês. Porque eu acho que de todos os lugares que eu passei, que eu conversei e tal, é o primeiro lugar que eu me sinto maduro o suficiente e verdadeiro o suficiente para falar o que eu penso da arte de verdade. E que seja ouvida por muitos. Então, e boa sorte para vocês também no canal, torço muito. Que bom poder fazer parte disso. Muito obrigada. E se você gostou, curta, compartilhe, divulgue e perceba aí, né? E bata palma. E olha só, as palavras aqui têm poder, hein? Isso aí, galera. Então, tô aqui no Diversão e Arte para conversar com vocês e fazer indicar. Não é necessariamente uma diversão, arte, mas é um livro muito bacana do Arthur Schopenhauer, que é um filósofo. Ele é um pouco radicalista e tal, mas ele é muito interessante. O livro é A Arte de Escrever. Eu me identifiquei em vários momentos com esse livro. É um livro que me fez pensar bastante sobre arte, sobre a minha vida pessoal, sobre a vida da galera no modo geral. Então, Schopenhauer, A Arte de Escrever, é minha dica aqui para Diversão e Arte, que com certeza esse livro vai fazer você ver toda a sua diversão e toda a sua arte de uma maneira um pouco mais evoluída. Valeu?